Conselho Consultivo, Angela Merkel elogiou ontem Portugal e o Governo pela execução excelente do programa de ajustamento. No Forte de São Julião da Barra, a chanceler alemã disse estar confiante na entrega da sexta tranche de ajuda a Portugal e reforçou o apoio ao executivo de Passos Coelho. Na curta visita oficial a Portugal, Angela Merkel viveu uma agenda muito apertada, quase tão apertada como o nível de segurança que acompanhou a chanceler alemã. Depois de aterrar em Figueiredo, pouco antes do meio-dia, Angela Merkel foi recebida por Cavaco Silva em Belém. O encontro durou cerca de 40 minutos, do qual saiu sem fazer nenhum comentário aos jornalistas. O ponto de encontro com Passos Coelho foi no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras. O primeiro-ministro escolheu um local simbólico que representa a coragem dos navegadores portugueses que se aventuraram no mar em direção ao desconhecido para conquistar o mundo. Um paralelismo com a atual situação da Europa, que vive momentos desafiantes sobre o futuro da zona euro e da resolução da crise das dívidas soberanas. Ainda assim, na conferência de imprensa conjunta de Merkel e Passos Coelho, a chanceler alemã reforçou que vai continuar a apoiar Portugal e sublinhou que sente uma forte determinação do país em resolver os problemas de consolidação das contas públicas. O programa está sendo cumprido por Portugal de forma excelente e cabe agora a nós Leistung, deixar bem dass diese claro que se schweren trata Entscheidungen hier de gemacht werden. uma Und ich bin deshalb auch überzeugt, dass die sechste realização de Tranche feito, genauso beurteilt oder grande ausgezahlt feito, werden e kann, estou weil die Troika die convencida Dinge wieder de que a positiv sexta parcela beurteilen também wird. será Wie das ist. Was denken Sie über die... A chanceler fez questão de reforçar que o programa de ajustamento português não foi da autoria da Alemanha, mas sim das 3 instituições internacionais. Ainda assim, Passos Coelho sentiu necessidade de dizer que está atento às dificuldades e às manifestações da população, mas recusa-se a pôr a hipótese de um segundo resgate. Se a opinião do Governo fosse a de que era necessário, de alguma maneira, renegociar o memorando ou encontrar um segundo programa para Portugal, isso significaria um falhanço do nosso processo de ajustamento e significaria, portanto, que estaríamos perante a necessidade de encontrar um quadro mais severo do que aquele que temos hoje. Ora, eu não vejo pessoalmente nenhuma utilidade em estar a discutir, em primeiro lugar, o que pode correr mal, quando a nossa obrigação é saber o que é que podemos fazer e o que é que está ao nosso alcance para que as coisas corram bem e deem certo. Porque é muito importante para o país que isto dê certo. Se não der certo, o custo para todos será maior. Angela Merkel foi acenando ao lado de Passos Coelho, mostrando que concorda com as políticas do executivo português e apelou à persistência do governo. A política tem que fazer o necessário e não pode sempre se interrogar se uma determinada decisão terá a maioria do eleitorado. Mas Passos Coelho quis ser ainda mais claro em relação aos sacrifícios dos portugueses. Ninguém prometeu facilidades durante este processo de ajustamento. Sabemos que é um caminho que implica grandes sacrifícios. No final do encontro, Angela Merkel fez questão de dizer que a sua visita ao país não foi só para falar do programa de ajustamento, mas também para dar esperança a Portugal, um país com uma taxa de desemprego superior a 15% e com uma recessão prevista de 3% para este ano. Para comentar este tema, aqui em Conselho Consultivo, contamos com a presença habitual às terças-feiras de António Gaspar e Joaquim Biancar Cruz. Os dois, muito obrigada pela presença aqui neste Conselho Consultivo. António Gaspar, começo por si. Como é que vê esta visita de Angela Merkel a Portugal? Olá, Catarina, bom dia. Bom, para mim, vejo como um antigo império romano, não é? Em que o imperador, de vez em quando, ia aos protetorados para se mostrar aos protetorados, às suas populações e ao cônsul desse protetorado, a dizer que, de facto, para ver como é que estão as coisas, estão bem, e para eles se recordarem que existia Roma e existia, digamos, o imperador. Foi um pouco isso que aconteceu. Portanto, a senhora Merkel veio a Portugal com preocupações de apoiar Portugal, naturalmente, de um memorando em que ela própria deu a sua inspiração, apesar de ela ter dito, como vimos na peça anterior, que o memorando seria da Comissão Europeia
do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu, mas uma ideia de resto reforçada por Passos Coelho. Sim, pois, mas ninguém acredita nisso. Portanto, está ali, de facto, aquilo que ela pensa, e aquilo que ela pensa, ela não se tem coibido, digamos, de comentar em qualquer espaço em que seja oportuno ela comentá-lo. Portanto, foi uma visita, eu diria, de encorajamento ao governo português para continuar com estas medidas de austeridade, com estas medidas que vão causar recessão, que estão a causar recessão e que vão continuar a causar recessão, e que um ano qualquer, lá para a frente, que ele não sabe dizer bem quando, estas medidas vão dar resultado. Entretanto, até esse momento, vão trucidar portugueses, vão criar mais desemprego, vão criar mais pobreza, vão criar mais, digamos, portugueses a viverem na margem. Portanto, ninguém se esperava também, se calhar, que ela viesse anunciar o que quer que fosse. Agora, o que eu penso, que está aqui em falta, e não é de agora, já dá um tempo a esta parte, é uma ideia da Europa que foi abandonada, eu diria, no final da década de 90. Repare, a década de 80 e a década de 90 foram décadas de crescimento, de emprego e, sobretudo, de convergência. Veja-se o caso português, nós estivemos a convergir para a média da União Europeia até 90, não é? Com a introdução do euro, o que é que aconteceu? Aconteceu que os países da Europa do Norte especializaram-se em produções em que a tecnologia era, digamos, o principal leitmotiv dessas mesmas especializações, deslocalizaram um conjunto de produções para a Ásia e os países da Europa do Sul especializaram-se, enfim, em alguns serviços e no tijolo e no cimento. Isso foi fatídico, como se está a verificar agora, e, sobretudo, o facto de, nessa altura, não haver uma ideia da União Europeia que assentasse, sobretudo, nessa política de convergência, fez com que os países ficassem mais ou menos cada um, digamos, à sua sorte e começassem a descambar. Repare, se houvesse essa ideia de solidariedade, essa ideia da Europa unida, que se quer agora, e a própria União Europeia, quando, na altura, criou o Fundo Social Europeu, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Agrícola e outros fundos estruturais, a ideia era da coesão. Porquê? Porque a União Europeia era constituída, ainda hoje os países são muito heterogéneos, ou seja, haviam estádios de desenvolvimento muito dispares entre os países da União Europeia. Daí que fossem criados esses fundos para a coesão, exatamente para a coesão europeia desses países, portanto, para que esses países pudessem, de uma forma concertada, convergir para uma média de crescimento que fosse aceitável em termos da União Europeia. Portanto, isso não aconteceu. E os países, na altura, sobretudo os países do Norte, quando deslocaram essas produções de um conjunto de bens que produziam para mais para leste, digamos, para a Ásia, aí sim, se houvesse essa ideia de coesão, se tivesse sido desenvolvida essa política, poderiam ter dado, de facto, essas produções a países da Europa do Sul, ou países mesmo não fossem da Europa do Sul, mas da União Europeia, que estivessem muito longe dessa convergência, para ajudar esses países. Portanto, o que se tem assistido, e sobretudo desde a criação do euro, é um afastamento cada vez maior entre os países da Europa do Sul e os países da Europa do Norte, em que, naturalmente, o output final que é produzido por esses países tem vindo a decrescer em todos os países, mas sobretudo na Europa do Sul, relativamente à Europa do Norte. Portanto, e naturalmente que essa convergência que até ao final da década de 90 se verificou, no caso português, chegou a atingir 75% da média do crescimento da União Europeia, tem vindo exatamente a divergir. Portanto, e não tem havido, em termos da União Europeia, pessoas capazes de perceber que este não é o caminho que se quer, não é isto, digamos, que Monnet e Schuman pensaram quando o Tratado de Roma de 57, não é isto que o grande comissário Jacques Delors também idealizou quando pensou e que disse, e que tinha, digamos, bem presente, que era a construção europeia do Atlântico aos Urais, e contava com a Ucrânia, ainda lá não está, não é esse, de facto, esse pensamento que reina. Portanto, o que reina hoje é uma Europa egocêntrica, com centro na Alemanha. Eu diria, no passado, também na França, hoje já nem tanto, até por questões políticas, que hoje a França, digamos, essa alteração que houve no ciclo político francês, afastou-se um pouco mais da Alemanha, mas com o egocentrismo da Alemanha, que tende digamos, a fazer vingar um conjunto de políticas que já foram escrutinadas por todos os europeus e que estão claramente mal. Joaquim, vê esta visita de Angela Merkel como a visita do professor ao bom aluno? Não, eu não. Por um lado, há uma certa mensagem nesse sentido.
Relativamente aos anteriores comentários, eu não concordo muito com essa visão imperial da Alemanha, a vir aqui visitar os seus cônsules, ou a vir visitar Portugal, ou uma província, ou o que é que seja. Portanto, não partilho de todo essa mensagem. Vejo que a Alemanha é um parceiro muitíssimo importante para Portugal. As exportações, segundo a AECEP, e números extremamente recentes, relativamente ao primeiro semestre, demonstram que 13% das nossas exportações, portanto, é o segundo país mais importante das nossas exportações, é a Alemanha. E, por sua vez, também é o segundo mais importante em termos das importações. E logo aí a importância que este mercado tem para nós e para a vitalidade da economia portuguesa. Vamos depois ainda a outros comentários, nomeadamente o de Ricardo Salgado, relativamente ao financiamento, e ele que foi a primeira experiência da banca voltar aos mercados, não é? Através do Banco Espírito Santo, mais ou menos, quer dizer, o preço de funding ainda muito considerado elevado para 3 ou 4 anos atrás, extremamente elevado para isso, mas foi o primeiro a ter, e portanto foi ele o primeiro a ter o contacto relativamente à banca mundial, quem é que estava interessado em apoiar a banca. E ele dá um recado muito forte relativamente aos bancos alemães, que eram bancos, usualmente, que participavam de forma voluntária e com um preço de funding extremamente competitivo, não participaram tanto na sua... Essa mensagem que ele dá. E outra também de outro banqueiro, Bernardo Meirelles, do Deutsche Bank, que diz... seria importante que empresas com o mesmo nível de risco na Europa, independentemente dos países onde estivessem, pudessem usufruir das mesmas condições de financiamento. Aí ficaria, portanto, a questão de saber como é que se avaliaria o risco. Esta questão para Portugal é muitíssimo importante. Portanto, em primeiro lugar, a questão das importações e exportações. Em segundo, a questão do financiamento e a importância que a Alemanha tinha para o sistema bancário português. Relativamente à Sra. Merkel e as mensagens que ela deu. Uma delas, portanto, que a Alemanha não está interessada em que os países, não tem qualquer interesse em que os países mais afetados pelas crises da dívida soberana entrem em recessão. A segunda, de que, porquê? Porque a própria Alemanha, 60% das exportações da Alemanha são no quadro dentro da União Europeia. Portanto, a Alemanha é diretamente afetada se esta crise se contagia e se continua e se prolonga. Portanto, eles não têm interesse em que assim continue. E depois, relativamente, e parece-me aí sim, o mais importante, que é a preparação da Europa para a competitividade internacional, para as economias emergentes, nomeadamente da China e da Índia, em que ela dá exatamente esse recado. Temos que preparar a Europa para uma China em crescimento e uma Índia em crescimento. E, no fundo, a Europa, desde que a China entrou na Organização Internacional do Comércio, a Europa tem sofrido, assim como o mercado norte-americano, dos seus apogeus que gozaram durante muitos anos, como com a força de mercado que tem. Então, parece-me que estas são algumas das mensagens principais desta visita. Eu, ao contrário de outras pessoas que foram antes muito críticas à vinda dela, eu penso que não ganharíamos nada com isso. Eu acho que se a Sra. Merkel até tivesse tempo para falar com mais parceiros sociais seria difícil, mas ou eventualmente até outros partidos ou líderes de bancada, em vez de só o governo e as principais, seria importante. Mas isso, enfim, não foi realmente uma visita curta. Mas eu considero que este saldo é positivo e a Alemanha tem interesse e vê que Portugal pode vencer neste processo e faz tudo para que Portugal vença relativamente a outros países. Portanto, já dão a Grécia quase como um caso perdido, mas vêem Portugal e a Irlanda, mas Portugal como mais próximo dos países do Sul, como um país potencialmente a vencer esta crise. António Gaspar não vê, não tem esta visão de parceria entre Portugal e a Alemanha? Vê antes uma ligação de dependência? Não, vamos lá ver uma coisa. Nós temos que perceber que a Alemanha vai crescer, se assim acontecer, eu não sei se os números serão esses, 0,8% do ano que vem. O que é dramático para a Alemanha. Não é? Portanto, a Alemanha já percebeu que está a cometer um conjunto de erros. Não é? Ou tirar poder de compra aos seus principais compradores
está a cometer um gravíssimo erro. Portanto, e hoje o que a senhora Merkel tenta fazer é remediar, digamos, esse erro que não é de agora, quer dizer, é um erro que já vem e que, naturalmente, à medida que vai avançando, as consequências vão sendo cada vez piores, vão sendo cada vez mais terroríficas, não é? Portanto, não é só os países do Sul que estão numa situação difícil, quer dizer, os próprios países, repare, a própria França, um dos grandes países da União Europeia, está à beira de uma recessão. Quer dizer, a Alemanha não está à beira de uma recessão, mas está próximo do crescimento zero, quer dizer, ou mesmo 0,8% de crescimento para a Alemanha é quase como um crescimento zero, quer dizer, não faz sentido, não é? Sendo o principal motor da União Europeia, sendo um dos principais países exportadores no mundo inteiro, que tenham uma atitude comportamental, as suas exportações, a sua, digamos, a geração da sua riqueza, como aquela que é prevista, digamos, no 0,8% de crescimento do PIB para o ano que vem. Portanto, eu acho que é urgente e é fundamental. A própria Europa, eu não gosto do termo porque usa-se muito, tem-se usado muito aí, refundar-se, quer dizer, mas a própria Europa tem que repensar, digamos, a sua forma de agir e, sobretudo, tem que encontrar maneiras alternativas àquelas que têm vindo até agora. Ou seja, tem que encontrar medidas que tenham claramente uma agenda de crescimento e uma agenda de emprego. Só com uma agenda de crescimento e que fomente o emprego é que nós temos, pelo lado da procura interna dos países e pelo lado da procura externa, digamos, destinados aos bens e serviços que são produzidos num certo determinado país, digamos, no caso concreto da Alemanha, é que esse ciclo que neste momento está invertido se possa outra vez, eu diria, voltar ao ciclo virtuoso do crescimento. Portanto, eu penso que a senhora Merkel não teve até agora, digamos, aquele golpe de asa que caracteriza os grandes políticos, que é perceber que estão a entrar num caminho errado há muito tempo, mas que têm que dar esse tal golpe de asa, têm que dar esse tal volte-face para que a Europa continue outra vez no caminho da convergência. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, há bocado desse o caso da Grécia. Quem é que acredita hoje que a Grécia seja viável? A dívida, em termos absolutos da Grécia, são qualquer coisa como 355 mil milhões de euros. Para ser paga quantos anos? O que é que a Grécia produz em termos de bens transacionáveis que possa exportar e que possa pagar a sua dívida? Quer dizer, só com uma grande ideia de solidariedade, com uma grande ideia, digamos, que foi aquilo que presidiu à construção da União Europeia, se pode evitar estes dramas. Portanto, evitá-los ainda no caso português, no caso da Espanha, no caso da Itália, porque no caso da Grécia já não é bem evitar, é deitar um conjunto de remendos para que a Grécia não vá ao fundo. Portanto, aqui a política que tem sido seguida tem sido uma política errada, desde logo, quando no início, é evidente, agora dizem, bom, mas os gregos cometeram erros, nós cometemos erros. Cometemos, sim senhor, nós cometemos muitos erros, a Grécia cometeu erros, a Espanha também, a Itália também, os outros países também. Uns mais do que outros. Agora, digamos, com base nesses erros que foram cometidos, e sobretudo países que têm uma visão, ou têm a obrigação de ter uma visão e uma clarividência distinta daqueles países que cometeram esses erros, traçar caminhos alternativos para que esses erros não se venham a repetir. E mais, para que esses erros sejam minorados e para que os povos desses países encontrem o seu caminho de crescimento. Porque hoje, enfim, é terrorífico nós olharmos para os jovens portugueses, para os jovens espanhóis, para os jovens gregos, e para outros jovens italianos, se calhar, e mesmo da própria França, e não ver um caminho de futuro. Quer dizer, o que é que eles veem? Veem que há um endividamento que eles vão ter que pagar, as gerações vindouras vão ter que pagar quando entrar no mercado de trabalho, e aqueles que já estão no mercado de trabalho vão continuar a pagar essa mesma dívida, por contrapartida de quê? De erros dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, de gerações anteriores. Portanto, falta aqui, de facto, uma visão da Europa que esteve no papel e que esteve presente até o final da década de 90 e que depois começou a falhar. E essa visão da Europa pode passar, tal como o FMI agora reclama, por um perdão oficial, por exemplo, à dívida pública grega? Eu custa-me sempre muito, eu digo com toda a franqueza, custa sempre muito perdoar dívidas. Porque se as pessoas se endividaram num certo determinado momento, aqui ou os países, não é? Mas eu tenho sempre alguma relutância quando ouço um plano de dívidas. Agora, há formas de pagar essa dívida. E a própria Alemanha, não se pode esquecer, que ficou destruída quando foi a Segunda Guerra Mundial, que teve um plano de Marshall a ajudá-la, que teve países europeus a ajudarem, né? E que a forma como ela foi pagando essa dívida foi com base no seu crescimento. Portanto, era uma percentagem do PIB alemão, à medida que ia crescendo, que ia pagando essa dívida. Por que é que não se arranja agora uma coisa parecida para não castigar tanto os países,
com estas medidas de austeridade que provocam recessão, porque é que estes países que estão em dívida para com as instituições financiadoras e para com os credores, não se arranja um esquema exatamente como foi da Alemanha. E a Alemanha tem aqui muitas culpas, porque a Alemanha está-se a esquecer do seu passado. A Alemanha autodestruiu-se, ou provocou a sua destruição, mas destruiu muitos países, a estrutura produtiva de muitos países, matou, digamos, milhões de europeus. Quer dizer, há todo um passado que a Alemanha não se pode esquecer, quer dizer, e agora, neste momento, a Alemanha precisou de ajuda, e mais recente, quando foi a queda do Muro de Berlim, repare, há 10 anos a Alemanha estava num período de recessão, porque teve que absorver, digamos, todos os custos inerentes à anexação da RDA. Portanto, a Alemanha não se pode esquecer que no médio prazo, enfim, logo após a Segunda Guerra Mundial, e agora num prazo mais curto, quando foi a indexação ou quando foi a junção, a união da República Federal da Alemanha com a República Democrática Alemã, houve um conjunto de custos que foram suportados, no final de contas, por europeus, por americanos, por povos de outros países que se solidarizaram, digamos, com o estado em que estava a Alemanha, e que a Alemanha agora tem por obrigação, mais moral do que outra, mas tem essa obrigação de facto, de se solidarizar também e de encontrar para estes países uma forma de pagamento das suas dívidas, tal como encontraram, digamos, os credores para a Alemanha quando foi a reconstrução e quando foi a ajuda do Plano Marshall. Joaquim, ouvimos ontem Angela Merkel a elogiar o cumprimento do programa, ao mesmo tempo que começa a sexta avaliação da Troika e vemos a admissão por parte do Executivo de que muito provavelmente vai falhar a meta dos 5% para este ano. Sim, por causa da questão da ANA e que se fala mesmo com a ANA privatização não vai conseguir e pode ser, atingir os 5%. exatamente, não se atinge os 5%. Bem, mas relativamente a essa matéria, a Sra. Merkel também veio dar uma força política dizendo que acreditava fielmente que a sexta trans fosse perfeitamente disponibilizada a Portugal sem qualquer problema, porque assim o Portugal merecia e porque as políticas que Portugal estava realmente com muito sacrifício a colocar e a aplicar estavam a dar bom resultado. E, portanto, ela dá a tal nota, quer dizer, vocês numa tinta uma nota excelente que dá a São Bento, não diria que fosse tanto, mas dá um apoio a esta avaliação que vai começar agora e que vai começar, aliás, alguns elementos vão se reunir com todos os parceiros da concertação social e nesse aspecto que também considero um bom passo de arranque, porque a sensibilidade social, não sei se a sensibilidade social estará toda bem representada hoje nos parceiros sociais, mas a sensibilidade social será sempre muito importante no desenho destas políticas de austeridade. Agora, nós não podemos esquecer, e vindo um bocadinho atrás, que quando Portugal assinou o Tratado de Maastricht e relativamente a estes sentimentos com a Alemanha, quando nós assinámos o tratado, o que nós dependíamos, daquilo que nós produzíamos e daquilo que era a nossa dívida, era cerca de 30 e tal %. Não é? Hoje estamos a 119, ainda agora o Governador de Portugal está a dizer hoje de manhã que vamos acabar a 119% daquilo que devemos relativamente ao PIB. E isto até o Estado português, portanto não contando até as empresas e as famílias, porque é isso, virmos os números, são alucinantes, desde a nossa entrada na União Europeia até hoje. Porquê? Porque eu acho que aí sim o que falhou foram mecanismos de política macro, porque o Portugal andou-se a financiar e houve aqui um esquema de financiamento muito agradável a muitas pessoas e muitos parceiros durante muito tempo e agora falhou, não é? Falhou porque há uma crise de liquidez mundial, portanto, e aqueles que estão mais vulneráveis, os credores apostam menos. Portanto, quando é credor, tem dinheiro, quer aplicar o seu dinheiro, os seus fundos, junto daqueles que têm mais possibilidades de receber com uma boa relação do custo da taxa de juros que recebe dessa forma. E, portanto, esse trajeto desse Maastricht até agora é que foi extremamente negativo e nos afundou em que não só os governos, as famílias e as empresas. Portanto, há micro e pequenas empresas que têm empréstimos relevantes e que isso torna as coisas mais difíceis. Agora, nós só tínhamos 3 hipóteses e as 3 hipóteses têm sido sempre muito faladas. Temos mesmo de terminar, uma é a falência do Estado, outra é uma hiperinflação e outra é um plano de ajustamento deste tipo. Com certeza que o plano de ajustamento não vai acertar em tudo, mas é com certeza o mal menor para passarmos o período grave a que chegamos.
Joaquim, António Gaspar, muito obrigada aos dois pela presença neste Conselho Consultivo, que termina por aqui. Já sabe, amanhã voltamos com mais um tema para analisar. Até lá.